Oi, gente! A paz do Senhor Jesus. Gente, hoje temos mais um vídeo aqui, né? Espero que vocês gostem. Hoje o vídeo vai ser bem importante e eu espero que fale com você, tá bom? Hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o irmão André. Foi difícil de trazer ele aqui, tá? Não foi fácil. Não, foi sim. Foi sim. Irmão André e Diácono André. Tá bom? Vocês chamam do jeito que vocês quiserem ele. Hoje o vídeo vai ser importante, tá bom? Que vai ser como voltar ao primeiro amor. E é isso, né, gente? A maioria das maiores partes que vai falar é ele, não eu. Por isso que eu trouxe ele. Aí tá, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? E siga o André também, lá no canal dele. Ele não posta mais. Para de você falar isso, Daniela. Olha, corta isso aí, meu amor. Ai, não, depois eu corto. E sigam ele, tá bom? E é isso, agora bora pro vídeo. Não, tem que falar, sigam ele certinho, vai falar. Não, fala. Pera que o meu olho tá queimando. Isso, fala assim. Sigam ele lá, tá bom? Eu vou colocar o link aqui do canal dele aqui embaixo, então vocês vão lá e seguir ele, tá bom? Então agora vamos pro vídeo. Pode começar. Pode começar. A paz do Senhor a todos. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. E como os dispenseiros e ministradores da Palavra de Deus, é muito gratificante e importante também falar sobre essa grande importância, mais nos tempos de hoje, ao qual é enfatizado, e também a falta que muitos vivem e vivenciam. E por isso que estamos aqui para falar a respeito do primeiro amor. A gente escuta pessoas dizer: ai, como era bom o primeiro amor, ou se eu voltaste ao primeiro amor, né, aquilo que eu sentia, aquilo que eu falava, da forma que eu fazia, era tudo novo, era uma surpresa. E hoje eles não têm mais força para isso. Hoje eles ficam se queixando, né, querendo voltar-se ao primeiro amor. E a Bíblia nunca diz que os melhores dias que agora foram os melhores que os dias anteriores. Nunca diz isso, que os dias de hoje foram melhor que os dias. Não, porque sempre tem algo de Deus. Às vezes diz assim que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Então tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. A vontade de Deus, temos que estar engajado nela para que seja perfeita em nossas vidas. Amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, que é conhecido também como a profecia dos últimos dias, dos últimos dias, conhecido também no seu significado. Vemos um grande escritor, João, ao qual Deus revelou-se através de Jesus Cristo para ele escrever. Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo os ensinou, as enviou e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Agora no capítulo 2, eu vou ler aqui alguns versículos para a nossa meditação. Versículo 1 do capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciências, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois de onde caíste, e arrependa-te a prática as primeiras obras, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. João, conhecemos também datado como discípulo do amor, o discípulo a quem Jesus amava, que estava ao peito de Jesus. O discípulo que aprendeu a proximidade do amor com o seu mestre, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, filho amoroso, filho de peixe, peixe é, e filho de amoroso, também amoroso é. João conhecemos como apóstolo do amor, um homem que amava. Você vê a sua epístola, primeira, segunda, ele escreveu filhinhos, uma forma carismática a respeito das coisas de Deus. E é tão provável também notarmos que essa grande revelação foi numa grande ilha chamada Ilha de Patmos, quando primeiro tentaram matar, jogaram dentro de um caldeirão quente ali de óleo, e vendo que ele saiu normalmente, assim como ele entrou, e logo ele foi transmitido para a ilha de Patmos, ou seja, a ilha mortal. Patmos tem o significado de mortal. Então, algo ali era poucos que se salvassem, poucos que se safassem daquele lugar. Era impossível a probabilidade de alguém sair dali vivo. E foi justo lá que Deus deu a revelação para o apóstolo João. Foi nos grandes apertos de sua vida, foi nos lugares indensos, onde nunca ninguém havia ou imaginasse que dali poderia sair a maior revelação, como saiu o livro de Apocalipse. O livro datado como o ensinamento das últimas coisas. Aqui vemos até o capítulo 3, ele admoestando as igrejas, tantos Éfeso, aí você vê a classificação, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia, de Filadélfia e a de Laodiceia. Então vemos grandes advertimentos para essas igrejas. Você repara que a única igreja que não tem advertimento é a igreja de Filadélfia. As outras todas têm. Todas elas, ao anjo da igreja que está em Sardes o adverte. Então, o ensinamento, e é bom nós lemos aqui alguns ensinamentos da palavra de Deus, porque Éfeso, você repara que Paulo, quando ele passou por Éfeso, ele deixou ali o fundamento de uma igreja, como Áquila e Priscila. Foi Paulo ensinando também, você vê as cartas aos Efésios, pelo apóstolo Paulo, ensinando a igreja a respeito do amor, do trabalho, a respeito da compaixão e da devoção. Ele deixou ali homens preparados que trabalhavam para o reino de Deus. E lá na frente, por isso que nós vemos: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste as provas que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Então, ele conhecia as obras. Por isso que nós temos que ter as obras, como diz a palavra de Deus através do grande também apóstolo Tiago, que a fé sem obras é morta, e vice-versa. Temos que ter os dois. Temos que ter as duas ferramentas para usar no reino de Deus. Porque as duas ferramentas prontas, Deus vai te usar. Como as armaduras de Efésios, temos que estar preparado, equipado com ela. Então, ele conhecia as obras da igreja de Éfeso. Ele sabia. Deus o havia revelado. E você vê que ela está situada ali na Ásia Menor. Todas essas igrejas estão situadas assim na Ásia Menor. E ali Deus resolve falar. E ali Deus resolve advertir.
As igrejas que precisavam de advertimento por causa disso que tinha desaprendido ou que tinha esquecido. Por isso que a Bíblia diz, no capítulo 5, lembra-te, pois. Então, para eles lembrar do quê? Lembrar do primeiro amor. Porque Éfeso era uma cidade mais importante da província romana da Ásia. Foi localizada perto do Mar Egeu. E além de ela ser localizada perto também do Mar Egeu, duas estradas cruzaram importantes em Éfeso. Uma seguindo a costa e a outra continuando para o interior, passando por Laodiceia. Assim, Éfeso teve uma localização importantíssima do contrato entre os dois lados do Império Romano, a Europa e a Ásia. Historiadores geralmente calculam que aproximadamente a população no primeiro século daquela cidade, entre 250 mil ou a 500, fosse Éfeso, conhecida também, como também era foco, você vai ver, também tinha na grande cidade de Éfeso a deusa da fertilidade, que se chamava Diana Artemis. Então, por isso que era grande. Tenho, porém, contra ti, que eles colocavam à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Então, uma igreja aprovada, uma igreja que tinha obras. E Paulo diz que mesmo se eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos, 1 Coríntios capítulo 13, e não tivesse o amor, de nada eu seria. Então, precisamos. O apóstolo Paulo advertia sobre o amor, e alguém que vivia também o amor de Cristo. Por isso que ele diz, sede meus imitadores, assim também como eu sou de Cristo. Então, mesmo se eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e eu não tivesse a primeira caridade, ou o primeiro amor, de nada adiantaria. De nada adianta. Por isso que correis, e depois de toda a corrida, cuidado por vosso trabalho, não ser vão no Senhor. Tem que ser no Senhor para não ser vão. Porque se for fora do Senhor, por isso, tudo que fazei ao Senhor e não aos homens. Por quê? Por causa disso. Porque no Senhor o trabalho não é vão. Agora, fora do Senhor, sai o amor, sai a essência, sai a virtude, sai aquilo que nos constrange, aquilo que nos foi derramado, como diz a palavra de Deus, que o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, isso de Jesus Cristo, esse grande amor que eu e você que precisamos ter. E por isso que ele dizia, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus. Os 7 castiçais de ouro significa as 7 igrejas de Deus, aquele andando no meio das 7. Você vê no livro de Apocalipse, a respeito de a respeito da palavra de Deus, nos ensina a respeito dos 7. As 7 trombetas, as 7 taças, os 7 Espíritos de Deus, as 7 igrejas da Ásia. Então você vê o número da perfeição. 7 é o número da perfeição. Então aqui vemos algo perfeito de Deus. Algo que nos ensina, algo que nos remete a respeito da perfeição de Deus. E aqui vemos uma revelação tremenda para mim e para você. Cujo Deus se manifestou para João no maior aperto da sua vida. Queria dizer algo para você. É onde você mais sofre. Ele estava na ilha de Patmos. É onde você mais às vezes é pisoteado. Onde você mais às vezes é triturado, como foi Jesus no Getsemane. É onde mais Deus fala contigo. É onde mais reanima as tuas forças. É onde eles acharam que era o fim de João. E dali foi a maior revelação. Que hoje choca-se o mundo inteiro. E como diz a palavra de Deus, para a gente crer naquilo que foi escrito através dos apóstolos. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa por Deus. Inspirada por Deus para nos dar o conhecimento. Então, vemos então isso.
esse é o lugar de aperto, é onde Deus vai falar contigo, como falou com João. E ele dizia: conheço esta descrição de Jesus vem e mostra o conhecimento e a soberania em relação às igrejas. Tanto aos Éfesos como os discípulos das outras igrejas se lembravam da presença de Jesus. E ele andava no meio das igrejas, observando o procedimento delas. E pronto para agir para o necessário, segurando como 7 estrelas, ele demonstra seu poder e domínio. Aquele que redige ou redime também toda a força e autoridade, que na sua destra está o domínio, o controle de tudo, de todas também as coisas. Então, vemos também a respeito da soberania do Senhor, que ele não perde o controle. Por isso ele diz, Jesus elogia várias qualidades da igreja de Éfeso. Ele diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Isso chamava a atenção, porque aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Então conhece os trabalhos. Ele diz: assim como o Pai trabalha até hoje, eu também o trabalho. E ele não havia deixado o trabalho que o Pai o delegou para o fazer na terra. Então, por isso que diz a Bíblia, que o seu galardão, aqui também no livro de Apocalipse, está seguro na sua mão, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, a retribuição de obra para a tua vida é galardões. Por isso que aprendemos. Então, a retribuição daquilo que nós fazemos com as nossas mãos. Quando tudo te vier para fazer, faça conforme tudo te vier às mãos, como diz Eclesiastes, faça conforme as tuas forças, faça de todas as tuas forças, tudo que vieres às mãos, faça conforme as tuas forças, como diz a palavra de Deus. Então o teu trabalho, aquilo que ele colocou na sua mão, aquilo que ele deu para você exercer, que ele deu para você cuidar, colocado nas mãos, é alguém responsável, é alguém cuidadoso, é alguém que ele confiou o seu trabalho. Quando ele diz para Pedro: tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacentas as minhas ovelhas, ou seja, eu ponho as minhas ovelhas nas tuas mãos, confio em ti, mas tu me amas. Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Então é isso também que ele nos fala, nós o amamos, e ele confiou certas obras nas nossas mãos. Ele deu talento, confiando naqueles homens, dizendo: ide e multiplicai os vossos talentos, porque ele confiou algo preciosíssimo nas mãos dos seus servos. E vemos que aquele que deu 5 multiplicou, que deu 2 multiplicou, que deu 10 multiplicou, mas aquele que deu 1, ele escondeu-se e ele ficou com medo. Porque quando Jesus chegou até ele, Jesus viu a multiplicação dos outros, e aqui, Senhor, tu me deixou 2, então multipliquei por 2, 5 por 5. E quando chegou a 1, ele diz: sabia eu que tu era um Senhor severo e temível.